Pessoal, olá pessoal, tudo bem? Assim, um senhor chega num comércio que vende comida e pede um café da manhã e lhe dá pedras para o vendedor como forma de pagamento. E o vendedor aceita isso porque vê a condição da pessoa que pede, que é um senhor de idade avançada, um idoso, foi abandonado pela família e, pelo que eu vejo, nem aposentadoria tem nem lugar para morar. Agora veja, desde quando um idoso deve chegar nessa situação sem que ninguém perceba, sem que a sociedade que se diz justa ou que tem justiça permitiu isso? Agora veja, nem é a sociedade como um ser humano, como formada por um ser humano, é que realmente é culpada disso. Primeiro, não existem indivíduos, apesar que as roupas destacam bem a tentativa de esconder a igualdade que temos, porque a parte mais diferente é o rosto. Mas se andássemos pelados, todos teriam mais compaixão do outro, é porque viriam que na integração nós todos iguais. Será que as roupas justamente para evitar isso e manter a separação, a diferença e usar as pessoas a partir daí, observando as roupas, observando os bens materiais ao inverso do que realmente sustenta tudo isso, que é a vida? Agora veja, uma outra situação seria alguém estivesse observando isso e dissesse: por que você fez isso? Aceitou pedras de um idoso e deu-lhe a melhor comida que aqui tinha? Se você se fizer isso para todo idoso que vier aqui, você vai ficar sem nada. E depois quem é que vai te ajudar? Ou seja, todos colocam a posse como algo indiscutível, intransponível. Se você tem, é realmente seu e tudo que você tem é seu. E se você tem comida para 10 pessoas, ou 100, ou 1000, e você não quiser dar e só tem essa comida, ou seja, será que a posse, além dos bens, acaba tendo posse sobre a própria vida? É claro que sim. É claro que sim. Se um controla o outro pela posse, pois bem, está controlando a vida do outro. Isso é óbvio e matemático. É lógico. Não precisa uma régua para medir e nem de uma experiência em laboratório para perceber isso. Tem um detalhe que talvez eu tenha deixado de acrescentar: esse idoso comprava com pedras, e se não pudesse comprar, ele não comia. É porque ele achava que não deveria pedir comida e só poderia comer aquilo que compra. Pois bem, é o que eu estou dizendo, a linguagem é que responde e internaliza essas coisas. A estrutura está além da sociedade, é a própria linguagem, é sistematizada. As 10 classes de palavras que, no caso da minha língua, ou talvez de todas as línguas, talvez de Aristóteles para cá, têm se tornado. A gramática foi inventada por alguém, foi? E ela não foi feita com boa intenção. É ela que cria o indivíduo e, portanto, o egoísmo. O egoísmo só existe porque se criou o indivíduo e a posse. Como poderia um ser coletivo na natureza ser egoísta só em casos limitados, como a comida ou a própria vida? Ou seja, defender a sua vida no momento em que ela é ameaçada, isso não é egoísmo. Agora, fazer isso é porque tem um papel, é porque tem ou não tem um papel, ou não tem, sabe, o chamado direito. Pois bem, o direito à vida é o primeiro direito. Se a pessoa não tem o que comer, ela teria o direito de pegar qualquer comida sem ser penalizada por isso. Negativo. O biológico é físico. E se o físico não é isso, e nós somos resultado do físico ou de leis do universo, como poderíamos estar aqui se não obedecêssemos à gravidade? Se não obedecêssemos o núcleo dos átomos? Se não obedecesse, se pudéssemos desobedecer um tsunami? Se pudéssemos desobedecer as forças da natureza, que são indomáveis? Para nós, é inimaginável e nunca foi feito. Apenas construímos as coisas porque usamos os princípios naturais da própria existência que participamos como uma proporção e não como uma parte isolada. Não existe indivíduo, não existe um vácuo absoluto que separa um ser qualquer que seja, seja mineral, matéria escura, enfim, tudo está aqui agora numa proporção. Mas separado, isso é uma invenção do indivíduo, do ser humano, da linguagem, para poder dominar, para poder possuir. Portanto, se você não sabe disso, isso não significa que você possa questionar baseado no que você sabe. Entende? Se eu não me deixo enganar e vejo as correntes invisíveis que me aprisionam, isso não te dá o direito de. E se você pesquisar, você vai encontrar pessoas que não foram tão longe quanto eu, mas pensaram nisso. Veja, você já começa se deixando livrar pelas partições de uma ciência que usa a natureza. Nós somos usuários, não nascemos para entender nada. A palavra entender ou saber significa ser. É porque tudo que somos é matéria bariônica, e o homem nunca viu outra coisa que não seja isso. E se viu, na verdade, não viu com seus olhos, detectou com instrumentos que naturalmente existem. Por exemplo, uma águia enxerga melhor do que nós, um morcego escuta melhor, ou, enfim, uma tartaruga se localiza muito melhor que nós, tem um GPS natural. Então, veja, a ciência pode fazer o que quiser, mas a ciência fez tudo aquilo a partir de um corpo que também tem títulos acadêmicos, mas eu sei que isso não tem valor nenhum. Eu sou um pensador, eu não sou filósofo, não aceito partições.
O que faço posso definir como psicofísico-filosofia, porque se separamos, é lógico que é para dominar. Toda ideologia que separa em níveis, isso é domínio, isso é desviar a atenção do real. Filosofia com ramificações, pois bem, a verdade é uma só. Essa filosofia se separou do resto, foi justamente para isso. Cada um dominar uma parte, mas ninguém domina, ou seja, entende o que realmente somos. Porque é tudo que somos que podemos entender. Um olho não pode observar a si mesmo. É uma analogia que faço real física, porque ideias são representações. Se o ser humano hoje acredita ser uma representação, é porque ela criou o indivíduo e a posse. Linguagens indígenas não têm isso. Então preste atenção. Use a lógica e veja, porque se você nunca viu isso e não detectou isso em nenhum pensador na história da humanidade, então eu estou louco. Não tenho lógica nenhuma no que estou dizendo. Não me diga mais que eu estou parcialmente certo. Mas prove para mim quando você encontrar qualquer coisa, prove. Qualquer coisa que eu disser que você não consiga provar pela lógica e pela continuidade do universo, que aliás é que todo recortado para poder ser armazenado e criar a tecnologia através da linguagem, porque de outro modo, como é que poderíamos evoluir sem armazenamento? Porque a escrita é o divisor de águas da tecnologia. Porque armazena a linguagem, a fala. É que gerou a inteligência, que é nada mais do que a tecnologia. O que temos não é nada mais do que um chimpanzé tem. Veja, eu não disse que dentro de uma continuidade, por que seria uma só? Se ela fosse uma só, nós veríamos todo o universo. Nós somos uma proporção dele, ou seja, temos ele em nós, mas não somos o todo. Alguém que observa ou sente algo, ele não pode ser o todo. O todo não sente, não pensa. Isso é uma construção da linguagem. Se achamos que somos tudo, é porque somos. Mas isso é local, isso somos nós. Um cachorro sabe disso. Eles sabem muito mais, porque até hoje eles pensam que são o que veem, que são o que cheiram e não que tem, que é dono. Ter, eu tenho visão, ou seja, eu sou o dono dela. Se eu tenho, sou o dono, estou fora. Como eu posso ter o que já sou? E aliás, é a única coisa que eu tenho, que eu posso dizer que tenho posse, porque eu sou uma proporção da vida. Mas mesmo ela não é um ciclo e eu sou só um ciclo. Que mania é essa de se confundir com a própria linguagem, se achando mais do que a realidade, do que a perfeição?